Oh, aleluia. Povo que tem a marca da promessa, levante a sua voz e declare. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim. Querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que Ele me fez. Quem vai me impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Sei que chegará a minha vez. Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim. Querem entulhar meus poços, querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que Ele me fez. Quem vai me impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel, fiel pra cumprir. Ele é fiel, eu sei. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que Ele me fez. Quem vai me impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará a minha vez. Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Sua voz e declare diante dos meus olhos, Senhor. Oh, aleluia. Te louvarei. Aleluia. Te louvarei. Não importa. Perto quero estar, perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Que me render e te adorar. Tudo que há em mim, tudo que há em mim, quero te ofertar.
te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei. Mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, Senhor, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus, somente a ti, somente a ti, Jesus, somente a ti, somente a ti, somente a ti, Jesus, somente a ti, somente a ti, Jesus, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Oh, aleluia, te louvarei. Não importam as circunstâncias, oh, oh, adorarei somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus, aleluia, aleluia, somente a ti, Jesus. Oh, aleluia. O povo que está marchando na terra, mas que é mais que vencedor. Esse povo não teme as circunstâncias, e só Jesus esse povo se rende. Não se rende aos problemas, às circunstâncias. Por isso está preparado para todo desafio. Aleluia. Glorifique a Deus pela sua vida. Então abra sua Bíblia, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 3. Vamos ler a palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor para todos sempre. Os que estão felizes digam glória a Deus. O povo mais que vencedor diga aleluia. A verdadeira igreja vencedora diga amém. Aleluia. Onde você está e você se considera igreja vencedora, então declare: eu estou aqui de pé porque eu sou mais que vencedor.
Jesus está comigo, não temerei o pecado, não temerei a morte, não temerei o inferno, não temerei o mundo, não temerei as circunstâncias, porque o que está comigo é mais forte, maior o que está em nós do que o que está no mundo. Essa é a declaração que deve ser feita pelo povo de Deus na terra. Aleluia. Nossa temática, ela apresenta a igreja, ela passa e vence o deserto, vence no deserto. Ela passa pelo deserto e vence o deserto. A igreja vencedora, a verdadeira igreja, ela precisa passar pelo deserto e vencer o deserto. É uma reflexão simples. Hoje, nós fugindo um pouco aí da nossa praxe nesses dias de estar falando sobre os temas escatológicos, quero trazer uma reflexão devocional, mas tome esta palavra com a sua legitimidade para o seu coração ser calientado, ser consolado, confortado com o que a profecia traz. Eu digo sempre que a profecia ela tem tríplice aplicação. A primeira delas é o consolo. A segunda aplicação é a edificação ou instrução, educação. E a terceira aplicação da profecia é a correção. Então a profecia consola, educa e corrige. A profecia consola, edifica e corrige. A profecia consola e edifica e corrige. Então bem, capítulo número 3 do Evangelho de Mateus diz assim: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Porque é este o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Aleluia. Amados, apesar de nós que não conhecemos na nossa região a geografia desértica, mas temos muitas informações, pelo que nós conhecemos de geografia um pouquinho, né? Que deserto é de todos os terrenos, de todos os solos, de todos os habitares, o menos hóspito, o menos desejável, porque o deserto ele retrata lugar de sequidão, o deserto retrata lugar de extremo calor em um determinado momento, mas também lugar de extremo frio em um determinado período do dia, da noite. Também o deserto representa, na sua geografia, lugar de solidão, porque por ser um lugar inóspito, muito pouco desejável para ser muito habitado, ainda que assim mesmo sendo, há algumas classes de pessoas que se acostumam com o deserto e moram no deserto. Tanto também existem espécies de animais que conseguem sobreviver no deserto. Mas o deserto também ele representa lugar de solidão, de isolamento, de esquecidão, de esquecimento. O deserto
Por sua vez, também ele representa lugar de perigo, porque no deserto, as espécies que sobrevivem no deserto são as mais nocíveis possíveis, inclusive das espécies de víboras ou escorpiões, de animais peçonhentos. É o deserto em que melhor abriga esses seres. Por outro lado, também animais furtivos, como leões, a exemplo, eles costumam atacar no deserto. Então, falar de deserto como um lugar já é por si só um lugar pouco desejável para quem não se garante na maneira e nos recursos de sobrevivência. Então, poucas pessoas ou seres são sobreviventes ao solo ou ao lugar chamado deserto. A Bíblia fala do deserto dentro de um contexto também espiritual, mesmo que falando literalmente da sua necessidade, em alguns momentos, de ser visitados por personagens ou mesmo por grupos de pessoas com quem Deus esteve tratando alguma coisa. Sempre que identificamos alguém com quem Deus muito se relacionou, pessoas que assim com Deus se relacionou em um nível mais alto, tiveram experiências com Deus no deserto. Embora o deserto seja propício para essas circunstâncias todas aqui apresentadas e outras mais não apresentadas, o deserto também espiritualmente representa um lugar que tanto é visitado por Deus como também pelo próprio Satanás, no sentido espiritual. Então, o deserto, no primeiro momento que nós lidamos com o deserto na Bíblia, nós vemos no chamamento do patriarca Abraão uma circunstância envolvendo pessoas ligadas a ele por uma necessidade de tratamento espiritual, aquela que fora tomada como sendo sua empregada, uma que veio a ser liberada pela sua própria esposa para lhe dar descendência, a chamada empregada escrava Agar. Ela foi arremetida pelo próprio Deus para uma experiência no deserto, a fim de provar que o Deus de Abraão, a quem ela serviu por uma concordância da esposa de Abraão, Sarai, mas que agora ela tinha que tomar o seu caminho, estaria também com ela como o respaldo da bênção que esteve sobre a vida de Abraão. Deus também a alcançaria e consequentemente a sua prole, a sua herança, no caso de Ismael. E em Ismael Deus estaria também abençoando todos os seus herdeiros, a saber, 12 príncipes que nasceriam, que se tornariam também prósperos por causa da bênção que Deus tinha com Abraão. Mas essa experiência teve que nascer no deserto. Lá no deserto, o anjo do Senhor apareceu a ela, descendentou ao menino, fez uma promessa, e fez isto no momento em que ela muito chorava e pensava que morreria no deserto. Mas se foi o Senhor que autorizou Sara a humilhá-la e dispensá-la, Deus não a mandaria para o deserto para matá-la, mas para lhe dar a oportunidade de uma experiência com Deus e também com a própria vida. E isso aconteceu. Mas se nós saltarmos um pouco mais, saindo do contexto talvez da individualidade, a gente pode ainda mesmo no contexto da individualidade falar de Moisés, aquele personagem mais conhecido e de maior relevância no Antigo Testamento, que teve por uma situação circunstancial que pular etapas.
do plano que Deus tinha, quando ele matou o egípcio e enterrou no deserto. E porque enterrou o egípcio no deserto, Deus o manda para o deserto. E no deserto ele vai apacentar por 40 anos nas terras de Midian, que eram terras de deserto, nas cercanias do que nós reconhecemos como o monte de Deus, o Monte Horebe, na península do Sinai, que nasce na Arábia e vai até o Egito. E naquelas cercanias ele aprendeu a apacentar camelos e mesmo ovelhas em lugar inóspito. E lá estando, Deus se revelou a ele no deserto do Sinai, no cimo do Monte Sinai, que era um lugar, alguém fala do Sinai, pensa que o Sinai era um lugar cheio de árvores, ou talvez a gente pense que é um lugar cheio de águas e de árvores. O Monte Sinai, a Península Sinai é um lugar desértico de pedra, onde não tem quase nenhuma vegetação. E no cimo do Sinai, quando lá estava ele no deserto, o Senhor se revela para ele, como nós o sabemos, o capítulo 3 do Êxodo. E ali o Senhor fala com Moisés e lhe dá a direção do projeto que tinha para ele, que libertasse o seu povo que estava no Egito. De igual modo, quando o Senhor fala com Moisés que leve a mensagem a Faraó, a fim de libertar o seu povo que estava no Egito, para ir em direção à terra que ele havia prometido aos seus ancestrais, os seus patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, o Senhor em primeiro momento diz que ele desse uma ordem a Faraó, que liberasse o povo para seguir 3 dias de caminho no deserto, para que ele celebrasse uma festa no deserto. E o Senhor então diz que ele deveria liberar o povo para que celebrasse uma festa no deserto. E Faraó resistiu até que na última praga liberou o povo, com o pensamento de que o povo apenas fosse celebrar a festa no deserto e que depois retornaria. Mas o plano de Deus é que antes deles atravessarem o deserto, eles deveriam apresentar uma festa ao Senhor, mesmo dentro do deserto. E assim eles caminharam, um caminho de 3 dias, para apresentar o primeiro louvor ao Senhor, quando atravessam o Mar Vermelho e celebram ao Senhor nas margens posteriores do Mar Vermelho, aonde levanta-se a primeira canção: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Moisés faz a composição do grande cântico, que os egípcios foram vistos na praia do Mar Vermelho como despojado o Senhor dos seus inimigos. O Senhor despojou os seus inimigos nas praias e na areia do Mar Vermelho. Mas nós chegamos mais adiante e encontramos outros homens que tiveram suas experiências no deserto. Por que não falar de Elias, que teve que caminhar 40 dias no deserto, para então receber do Senhor a maior de todas as experiências pelas quais ele já tinha passado. Não se validaria a experiência de ele ter vencido os 40 dias do deserto, porque apesar de Elias ter sido tanto usado por Deus, mas depois dos 40 dias foi onde denotou-se a maior manifestação de que Deus estava com ele. Ele teve algumas ministrações muito marcantes. A primeira delas, depois dele vencer os 40 dias do deserto, foi ele ser desafiado pelos exércitos de Acabe, ou de Acasias, filho de Acabe, para ser levado preso. Ele disse: sou homem de Deus, que desça fogo do céu, consuma a ti e aos 50 oficiais, soldados que estão aí com você. Assim aconteceu por uma vez. Veio mais um grupo de 50. Ele disse: se sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma a ti os 50. Veio mais 50. E aqueles 50, tendo sob a liderança um certo oficial, que entendia que aquilo não era algo comum, ele disse: tenha misericórdia de nós e considere a nossa vida como importante diante de ti. E entenda que eu não estou aqui desafiando a autoridade de Deus na sua vida, ó homem de Deus, mas estou cumprindo o mandado. Por favor, em outras palavras, por favor, tenha minha vida como preciosa. Aí Deus disse: então Elias, não mate a esses não, siga ele, porque esse aí veio de uma forma diferente. A partir dali,
Deus dá uma orientação, uma determinação a Elias, que ele consagrasse 3 ungidos com finalidades específicas, e assim ele fez. Então foi o maior resultado, e foi depois dessa experiência pelo deserto que o Senhor o tomou da terra como um primeiro ou segundo ente a ser arrebatado, mas como símbolo da igreja, ele foi o que for arrebatado no meio dos carros de fogo, no redemoinho, até a presença de Jeová, a partir da sua experiência no deserto. Mas o nosso Senhor Jesus também, ele teve sua experiência no deserto, e antes de começar o seu ministério, como homem, ele foi levado pelo Espírito para o deserto, e lá no deserto ele esteve durante 40 dias, assim como Moisés esteve, assim como Elias esteve, ele também esteve por 40 dias sendo tentado. Nós achamos que Jesus, ele foi tentado apenas por alguns momentos. O Senhor foi tentado no deserto durante 40 dias. Ao fim de 40 dias, foi intensificada a sua tentação, de maneira que ele foi tentado a comer, ele foi tentado a desafiar o Criador, ele foi tentado a provar o seu poder, ele foi tentado a receber os governos da terra. Mas no deserto, Jesus venceu a carne, venceu o mundo e venceu Satanás, assim como também aqueles que já foram citados antes. A igreja do Antigo Testamento, ela fora levada para o deserto, o Israel do Antigo Testamento, para também conhecer o Senhor no deserto. E a partir da sua entrada no deserto, o Senhor se revelou de tantas formas para Israel, que nós temos mensagem para pregar até a vinda de Jesus a respeito das experiências de Israel no deserto. Mas nos dias em que começa o ministério de nosso Senhor na terra, concomitantemente o seu precursor, João Batista, aquele que é taxado ou identificado como o maior dos nascidos de mulher, porque ele é o precursor do Cristo, do Messias, do Cristo de Nazaré. Ele aparece no deserto pregando a sua mensagem, ao contrário de todo aquele ou aquela pessoa que quer ser reconhecido ou reconhecida, que quer começar o seu projeto de vida, aonde existem pessoas para lhe reconhecer ou fazer enaltecer o seu nome pela sua atuação. Jesus foi desafiado a isso e não aceitou. Com seus irmãos disseram: ninguém há que faça as coisas que você faz e que não queira se mostrar ao mundo. Então, se você de fato é o que você é ou diz ser, vá para o meio do povo e se apresente ao mundo. Mas eles disseram isso, como está escrito no capítulo 7 de João, porque nem seus irmãos criam nele. Então Jesus, ele não aceitou esse desafio, como também João não. João começou a fazer o cumprimento do seu ministério no deserto. E lá no deserto, aqueles que precisavam ouvir a sua mensagem, Deus os inquietava a irem ao deserto. A ir ao deserto, porque o que vai fazer a diferença daquilo que Deus tem a fazer através da minha e da tua vida, não é o lugar, não é o ambiente, nem são as pessoas, mas o poder e o conteúdo da mensagem. E o poder e o conteúdo da mensagem de João Batista fora suficiente para levar para lá tanto os que queriam se converter genuinamente, a ponto de declararem o que devemos fazer para sermos recebidos também no reino de Deus. Porque a mensagem de João Batista, ela era a mensagem que está próximo, está chegando o reino de Deus. O reino de Deus está próximo. É assim que ele está dizendo, porque é chegado, está chegando, está próximo o reino de Deus. Porque ele estava falando do que estava vindo após ele, que era o que abria
a entrada, as portas de acesso ao reino dos céus, o reino de Deus. Então, João Batista, para essas pessoas, dizia: arrependei-vos, e cada um de vós que se arrepende, seja batizado, e praticais agora frutos dignos de arrependimento. Quem roubava, não roube mais. Quem mentia, não minta mais. Quem adulterava, não adultere mais. Quem estava na idolatria, não pratique mais idolatria. Esse negócio de vir ao reino, de estar em Cristo, de estar no reino e viver como estando no império das trevas, é algo que contraria a palavra de Deus. Não tem concordância com a palavra. O Senhor está dizendo na sua palavra que aquele que quer estar no reino precisa produzir frutos dignos de arrependimento. E o Senhor está dizendo, através de João Batista, que o que eles deviam fazer para entrar no reino era justamente isso. Mas lá não só iam as pessoas verdadeiras, que estavam verdadeiramente arrependidas de seu modo de viver, de sua vida de pecado. Lá também iam aqueles que iam para bisbilhotar, como fariseus, como escribas, e até mesmo o rei Herodes passou por lá. Herodes, quando ouviu a mensagem de João Batista, não ouviu lá no palácio. João Batista não entrou no palácio para pregar Herodes. Herodes é que foi a João Batista. Foi Herodes que desceu até o deserto para conhecer João Batista. A igreja de João Batista não tinha portas. A igreja de João Batista não tinha paredes. A igreja de João Batista não tinha teto. A igreja de João Batista não tinha bancos acolchoados. A igreja de João Batista não tinha ar-condicionado. A igreja de João Batista não tinha um ministério de música, não tinha som. A igreja de João Batista não tinha um departamento. A igreja de João Batista não tinha uma plataforma administrativa. A igreja de João Batista não tinha beleza, nem ele tinha vestes sacerdotais suntuosas. Por quê? Porque João Batista não propunha isso. Aqueles que vinham a ele, vinham pensando estar falando com alguém que o fanasse na sua posição, e diziam: és tu o Cristo? Ele disse: não sou o Cristo. Então, se não és o Cristo, porque você tem envergadura de quem pode ser o Cristo, você pode se declarar ser o Cristo. Eles então diziam: então você é Jeremias. Agora estavam crentes acreditando na reencarnação. Então dizendo: tu és Jeremias, porque Jeremias morreu. Se pelo menos acreditasse que fosse Elias, poderia dizer: então não morreu. Mas diziam: tu és Jeremias. Jeremias morreu. Ele disse: não sou Jeremias. Então, se tu não és Jeremias, pode ser Elias. Aí então disseram: se ele era Elias, eles também não. Então tu és o profeta. O profeta. Embora ele fosse o profeta, porque quando falavam do profeta, eles estavam dizendo o profeta que fora anunciado, que eles na verdade se confundiu tanto como o que vinha para substituir Moisés, como aquele que prepararia o caminho para o Senhor. Então, de certo modo, ele era o profeta, mas não no sentido de ser o Cristo. Mas mesmo sendo profeta, ele não quis se arvorar da capacidade e da condição que Deus lhe deu, e da autoridade que Deus lhe deu. Ele disse: eu também não sou o profeta, embora fosse profeta. E eles disseram: então quem tu és? Ele disse: eu sou apenas uma voz. Eu sou uma voz, e eu sou uma voz que clama no deserto. Aleluia! Eu sou uma voz daquele que clama no deserto. Eu sou a voz que foi anunciada: endireitai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Eu sou uma voz do que clama no deserto. E a respeito disso, o Senhor Jesus disse: que fostes a ver no deserto. Jesus falou sobre isso para os seus discípulos, que vocês, ou para os fariseus, ou para o povo de Jerusalém, que vocês foram ver no deserto? Foram ver uma cana agitada pelo vento? Que vocês foram ver do deserto? Um profeta?
eis que vos digo, muito mais que um profeta, muito mais. Ele disse que ele era apenas uma voz, mas o Senhor Jesus testemunhou dele e disse: ele é mais do que um profeta. Eu vos digo que bem mais do que um profeta, pois desde os nascidos de mulher, nenhum dentre eles poderá ser maior do que João. Agora tem uma mensagem nova. Jesus disse: o que fizesse menor no reino será maior do que João no seu ministério terreno. Lá no reino, o menor que entrar no reino será maior do que João, maior no ministério terreno. O que Jesus está dizendo é que você que recebe o reino através da mensagem de uma igreja que é capaz de desafiar o deserto e vencer o deserto, você poderá ser o maior no reino dos céus. Levante a sua voz e declara: eu não sou nada, Jesus. Eu posso ser uma pequena voz, mas uma coisa sei, que o que foi prometido a João Batista pode me alcançar num nível muito maior. Aleluia. Eu sou apenas uma voz. Então, para que se cumprisse o que está escrito no profeta Isaías, está dito, isto é o que foi dito: voz do que clama no deserto. O importante, meu amado e minha amada, não é você ser reconhecido dentro de uma igreja. O importante não é você ter um cargo ministerial. O importante não é você ter um nome na terra para aqueles que aplaudem. O importante não é que você seja visto ou reconhecido pelo seu tempo de atuação, ou pelo seu grau de instrução. O importante não é os canudos que se aglomeram como forma de anéis nos dedos. Não. O importante não é a quantidade de tempo de serviço cristão. Não. Também não é importante, não é o tom e a eloquência e a intrepidez da sua voz. Não. Não é saber falar em público. Também não. Até porque quem mais chamou a atenção de Deus falou para público algum, falou no deserto. Se você se dispõe a falar para ninguém, Deus poderá colocar você para falar para muitos. Mas se você não fala para poucos, não poderá falar para muitos também. Aleluia. O que mais importa é que você seja uma voz, mas essa voz não pode ser a sua própria voz. Porque tem muita gente que diz: eu sou uma voz, eu sou tão humildinho. Mas é uma falsa humildade, porque no fundo, não aceita ser corrigido, não aceita ser confrontado, não aceita ser disciplinado, não aceita ser disciplinada, não aceita ser orientado, não aceita ser pastoreado. Nós vivemos uma geração, como pastor eu tenho dito o seguinte: nunca se viu tantos desigrejados numa geração como esta. Tantas pessoas que cada uma segue seu caminho como ovelhas sem pastores. É assim que tem acontecido. Cada um se sente dono de seu próprio nariz. E a Bíblia diz que é como que ovelha sem pastor. Ovelha sem pastor não tem enfileiramento, não tem direção, não tem voz, não tem comando, não ouve, não segue, não obedece. Está como Naum disse: não ouve, não crê, não vê, não obedece. O coração é impenitente. Mas, apesar de alguns se posicionarem como falsos humildes, falsos obedientes, na verdade, o que deseja é que a sua voz seja ouvida. É porque ninguém me vê, porque ninguém me ouve, porque ninguém me vê, porque eu não tal. Esse povo que nunca acha ninguém capaz, à altura de ser uma referência para ele, para ela. Ninguém é capaz de ser uma referência. No fundo, se considera muito mais digno ou capaz de que todos aqueles ou aquelas pessoas que Deus coloca em sua vida para lhe cuidar. Então, eu sou a pequenininha, o mais pequenininho da casa do Senhor.
falsa modéstia. Falsa modéstia foi o sentimento que operou na vida de Gideão. Porque Deus sabia o tanto que já havia capacitado. Mas Gideão disse: eu sou da menor tribo de Israel. A minha família é a menor família da menor tribo. E eu sou o menor da casa de meu pai. Mentira pura. Deus ironizou na boca do anjo e disse: e é assim mesmo, nessa tua força que eu quero que você vá. Porque Deus sabia que ele era o mais valente, porque ele era o que estava tendo coragem de malhar trigo quando alguém nem se ousava fazê-lo. Mas ele estava tendo uma falsa modéstia. Então, o fato de ser uma voz não é ser a sua voz, não é ser a voz independente. A voz independente é a voz de quem você representa. No caso de João, como ele era o precursor do Cristo, estava nascendo a igreja a partir daquele momento, estava se abrindo o caminho para a chegada do reino. Então não existia igreja, não existia sobre João ninguém além do próprio Criador. Mas ele não dizia que a voz era dele, isso é a voz do que clama. Eu reproduzo a voz daquele que clama aos meus ouvidos no deserto. Você pode até ser uma voz, mas você tem que ser uma voz de reprodução daquilo que ouve da parte de Deus, através daquele que te instrui, daquele que te ensina, daquele que te orienta, daquele que dá a você a direção. A voz que reproduz a palavra, amém. Agora, ninguém manda em mim, eu faço o que eu quero. A verdadeira igreja, ela tem que passar pelo deserto. Todo crente que ele não é por Deus levado ao deserto, enquanto não for levado ao deserto, ele ainda está cru para o propósito de Deus. Quem não aprendeu a depender de Deus nas necessidades básicas, como que? Estando no deserto e não tendo nenhuma outra alternativa humana, mas dependendo unicamente dele, não está pronto ainda na posição para a qual Deus quer usá-lo. Deus pode estar usando, mas ainda não está pronto. Pronto é depois de passar pelo deserto. Porque se os maiores nomes tiveram que passar pelo deserto, se Israel teve que passar pelo deserto, a igreja primitiva foi levada para o deserto. E literal, porque ela foi perseguida em todos os lugares onde ela entrava, onde ele pisava o pé. Na individualidade ou coletivamente, cada comunidade, cada denominação, cada grupo, ou cada pessoa, ou crente na sua família. Jesus falou de deserto, às vezes dentro da própria família, quando ele diz assim: você pensa que eu vim trazer paz à terra? Eu digo o seguinte, que eu vim trazer guerra. Porque paz é para os que me servem interiormente, mas guerra é na relação daqueles que me servem com aqueles que não me servem. Porque numa casa estarão 2 contra 3, 3 contra 2. No dia que você rompe com o pecado, e dentro da sua casa, onde todo mundo é idólatra, você passa a servir ao Senhor, os idólatras ficam seus inimigos. Se naquela família um monte de gente é viciado e você passa a renunciar ao vício para servir o Senhor, os viciados que ainda continuam viciados são seus inimigos. Eles não se declaram oficialmente, mas se comportam para inviabilizar a sua firmeza espiritual. Se você era mentiroso, passou a falar a verdade, alguém vai querer colocar você na conta do mentiroso, porque os mentirosos se sentem incomodados quando alguém fala a verdade diante dele. Então você precisa continuar falando a verdade, porque você vai ter problema com aqueles que vivem com uma mentira. O promíscuo vai querer colocar você na conta da promiscuidade, porque você já teve uma vida de promiscuidade. Então lá no passado você o foi, mas alguém precisa ver que você está sendo levado por Deus para o deserto para você perder a linguagem. A sua linguagem de palavrão, ela vai ser perdida quando Deus te leva para a solidão do deserto, aonde você não tem na horizontal ninguém com quem se comunicar. Então a sua linguagem vai ser purificada, porque você só pode falar com Deus, e com Deus você não vai falar palavrão. Então a sua linguagem vai ser treinada, porque Moisés,
ele esteve com a sua linguagem comprometida enquanto esteve no Egito. Mas depois que ele foi para o deserto, ele até se achou incapaz de ir para Faraó. Mas foi com a sua linguagem renovada que Deus usou a sua boca para tirar o seu povo do Egito e atravessar o deserto. Então Deus está dizendo nesse tempo, o que ele tem em comum, como tratar com o seu povo hoje em relação ao que tratou nos dias de João Batista. É que ele está chamando os que verdadeiramente querem ouvir a sua voz para irem para o lugar que ele está chamando e não para o lugar que querem. Presta atenção. É para se posicionarem no lugar em que ele está chamando e não no lugar que querem. E qual é o lugar que Deus muitas vezes chama? Onde foi que Deus estava falando mais forte? No deserto. Uma outra coisa, quem já está no deserto não tem mais nada a perder, por isso tem coragem de falar tudo, tem coragem de fazer tudo que é para ser feito. Por quê? Porque você já não tem família, você já não tem recursos, você já não tem aprovação, você já não tem o contexto do conforto. Para você, tanto faz. Você está desprovido da vaidade, por isso você pode falar, entregar. A mensagem de João Batista não era uma mensagem aceita na cidade, mas era aceita no deserto. Porque a sua mensagem era de confronto. Ele dizia: raça de víboras, cobras, serpentes, comportamento de sagacidade como este que vocês têm, só pode ser de serpente. Vocês estão camuflados, vocês estão trazendo veneno. Mas hoje é tempo de arrependimento, pois se vocês não se arrependerem, mudando a natureza de víbora, porque vocês observam que Jesus ele tratou desses assuntos. A víbora, ela é a antagonista do peixe. Por isso ele disse: se um filho pedir peixe, o pai não lhe dará a víbora, porque víbora é a natureza do filho da desobediência, do filho de Satanás, do que obedece ao pecado. Mas peixe, tanto que a igreja, ela foi usada na igreja, na história, como símbolo do peixe. Mas filho tem natureza de peixe, porque também o peixe é a natureza do Espírito. E ele disse: o pai não dará uma cobra a quem pede a ele o Espírito, porque ele também não dará a cobra a quem lhe pede peixe. Ele dá peixe, ele não dará o seu Espírito por medida. Então ele está dizendo que você pode passar pela metamorfose do céu. Quando você aceita a conversão, de cobra você vai se transformar em peixe, e vai receber como alimento peixe e não cobra, vai receber pão e não pedra, vai receber ovo, porque ovo tem a ver com o gerar novos filhos, assim como o ovo representa para a galinha, né, o prenúncio do gerar, do frutificar, e não o escorpião, porque uma categoria de pessoas ou até mesmo demônios que trazem a natureza da traição e do engano. Ele está dizendo: pão, peixe e ovo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Pão, peixe e ovo. Evangelho para judeu, evangelho para gentil, evangelho para aqueles rabiscos perdidos. Deus está trazendo uma mensagem através de João Batista, que talvez não era a melhor, mas era necessária. Não a melhor aos ouvidos, mas a necessária ao coração. Então eles diziam: mas nós somos raça eleita, descendência de Abraão. Ele disse: vocês só poderão ser filhos de Abraão se passarem por esse arrependimento, porque se não se converterem, Deus vai levantar das pedras filhos a Abraão. A mensagem de quem está no deserto, com a mensagem de Deus, de quem passa pelo deserto, de quem vive a experiência do deserto, é a mensagem que quebra
pedras e transforma em corações de filhos, convertendo corações de filhos aos pais e de pais aos filhos. E não se preocupa com o teor, com o tamanho, nem com a qualidade da forma como vai falar, mas a qualidade da natureza e da essência do que se vai falar. Não é a expressão, mas é o conteúdo que vai valer. A sua vida, ela vai falar mais. Por isso Jesus disse a respeito de João Batista: o que vocês foram ver? Um caniço açoitado pelo vento? Não. Um profeta, sim, digo sim, mais do que um profeta. O Senhor, Ele quer dar testemunho através dos que estão sendo provados no deserto. Eu quero orar nesta noite, eu quero fazer uma oração. Foi me apresentado aqui pessoas que estão passando por doenças, pessoas que estão passando por conflitos. Tem gente que está colocando trauma em seus corações, estão achando que o diabo está no seu encalço, sobre obra de feitiçaria. Tem gente desenvolvendo frustração, trauma, medo, pavor, pânico, porque Satanás está operando essas armas nesse tempo. Mas eu quero declarar uma palavra de Deus para a sua vida, meu amado e minha amada. Você foi jogado no deserto não porque Deus não te ama, mas pelo contrário, porque Ele te ama e quer fazer de você um homem, uma mulher preparado e preparada para ouvir a sua voz e ser uma reprodução da sua mensagem e dizer: eu posso testemunhar do que é ter necessidade e ficar na posição, ter falta de roupa e ficar na posição, passar pela doença e ficar na posição, passar pela calúnia e ficar na posição, passar pela perseguição e ficar na posição, passar pelo ódio e ficar na posição. Todas as circunstâncias que envolvem a vida de um crente, quando necessário ele passar pelo deserto, Deus vai lhe dar essa oportunidade. Então veja bem, quando o apóstolo Paulo diz assim: em todas as coisas eu também estou experimentado, sei até e não ter abastança e necessidade, fome, frio, vestir e ter nudez. Ele falou de nudez, ele falou de perseguição, ele falou de perseguição entre os próprios irmãos, ele falou de perseguição entre os patrícios da sua nação, ele falou de perseguição de salteadores, em perigo de salteadores, ele falou de perseguição nos problemas fenomenológicos, como do mar, voraz do mar, perigos do mar, perigo de tempestades. Falou de perigos em todo sentido, falou de problemas de todo sentido. Mas ele diz que embora morrendo, mas eis que vivendo, embora pobres, mas enriquecendo a muito, embora parecendo fracos, mas muito fortes, eis que fortes, embora parecendo derrotados, mas mais que vencedores. Se você acredita na palavra que quantas vezes nós professamos, capítulo número 4, versículo 13 de Filipenses, tão lindo de alguém dizer, e eu termino dizendo, alguém declara: posso todas as coisas naquele que me fortalece. É verdade? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Foi uma expressão do apóstolo Paulo quando estava preso na cadeia em Roma, aonde passava o esgoto da cidade dentro da cadeia, no meio de baratas, de ratos, de escorpiões, doente e abandonado pelos seus discípulos. Essa declaração era ele dizendo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. É que ele estava desprovido de tudo, mas sabia que Deus o estava fortalecendo para conseguir passar pela tribulação. Se você declara isso, você precisa ser capaz de dizer isso e cumprir. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Qualquer carinha feia: eu não gosto dessa igreja, não gosto desse pastor, não gosto desse irmão, não gosto dessa família, não gosto disso, não gosto desse emprego, não gosto. Vai tomar vergonha na tua cara e seja crente, porque essa geração que por qualquer coisa nem serve o Senhor direito, nem o frutifica, não poderá dizer que é uma voz. Voz do que clama no deserto é para aqueles que são experimentados a passar e vencer o deserto. Não é morrer no deserto. Todos são como crentes desafiados a entrar no deserto. Um bocado morre no deserto.
e alguns poucos passam e vencem o deserto. Vitória é só para quem vencer até o fim. Só olhar a história de Israel, um bocado de gente morreu no deserto. Capítulo 10, 1 aos Coríntios, diz que foi uma multidão que saiu do Egito em direção à terra prometida, mas o Senhor não se agradou da maioria deles, pelo que morreram no deserto. Morreram no deserto. Onde morreram? No deserto. No mesmo deserto que tem vida para quem crê, para quem obedece, para quem persevera, para quem se submete à palavra, tem morte para desobediente, tem morte para murmurador, tem morte para fornicários, idólatras. O que é vida para uns é morte para outros. E eu termino dizendo o seguinte: olhe para você, onde você está, coloca a mão no seu coração e diga assim: a Bíblia diz que eu sou um cheiro, eu sou um perfume, eu sou o bom perfume de Cristo, é o que a Bíblia diz. Quando você está no deserto, o seu cheiro vai atrair aonde quer que esteja. A gente pode estar no deserto, mas alguém que tem referência na legitimidade da sua fé, da sua prática de vida, sua vida prática cristã, vai sempre se espelhar e se orientar com você, menos os que se perdem. Então ele diz o seguinte: somos o perfume, embora somos perfume, bom cheiro de vida para com os que são salvos. Sabe quem é que aprova o salvo? Quem é salvo? Só aprova um salvo, o salvo. Mas para os que se perdem, cheiro de morte. Quem desaprova um salvo? Os que se perdem. Os que Deus tem plano de salvação, aprova o salvo. Deus vai fazer com que alguém tenha em você a referência para ouvir a sua voz, a sua mensagem, a sua pregação, a sua oração, o seu louvor, porque Deus o chamou para a salvação e você vai ser cheiro de salvação para Ele. Mas para aqueles que desprezam o Evangelho, você é cheiro de morte. Quero meia com crente, isso não presta, isso não vale nada, não quero nem meia com você. Você tem que entender isso. Se Deus te colocou no deserto, é para te fazer experiente e te fazer capaz de reproduzir a voz dele. Então declare: eu sou a voz. Diga comigo: eu sou a voz. Eu não ouvi. Eu sou uma voz. Eles querem ouvir: eu sou uma voz daquele que clama no deserto. Então eu sou a voz que reproduz a palavra. Fica de pé, fica de pé. Coloca a mão no seu coração, sobre sua mente, sua cabeça. Declare sobre a sua vida, porque hoje é dia de Deus liberar a palavra rema. A palavra rema é: você entrou no deserto para vencer o deserto, não para morrer no deserto. Deus te colocou no deserto para você vencer o deserto, não para ser vencido pelo deserto. Se alguém já passou pelo deserto e já foi aprovado em alguma coisa, só dê glória a Deus e agradeça. Porque eu já passei por desertos, eu digo: Jesus, não quero voltar para aquele deserto mais não, foi muito bom. Por isso eu não desejo ser crente, novo convertido de novo, vou passar tudo de novo. Não. Já passei aquela fase, daqui passar outras. Eu quero voltar lá atrás, 28 anos, 29 anos, não, porque passar tudo, coisas que já passei há 10, há 15, não. Deixa para outros que estão vindo para trás aí passar a sua parte. Eu vou passar em outras fases. A minha fase já é a fase de ver os primeiros frutos da terra prometida. Então declare na sua vida que o que você já passou foi porque Deus te preparou, e o que você vai passar, Deus vai te capacitar. E se vai te capacitar para passar, é porque vai te abençoar com a bênção de quem é vencedor, porque só tem bênção para vencedor. Oh, aleluia! Espírito Santo de Deus, oh Deus de Israel, coloca agora, Senhor meu Deus, sobre a vida deste filho, desta filha, deste servo, desta serva, desta pessoa que está fazendo a renúncia de tudo aquilo que o diabo colocou contra a sua vida, como um bloqueio para a sua experiência não avançar neste deserto de dor, de doença, de escassez, de perseguição, de frustração, de trauma, que a sua própria personalidade não se alinhou por falta ainda de ajustes do céu.
O Senhor quebra agora, meu Deus, as correntes. Dá um novo entendimento, desbloqueia essa mente para a obediência à tua palavra. Dá-lhe, meu Deus, o crescimento e a fé necessária para entender que a tua voz, oh, abanagacho devasso, oh, aleluia, aleluia, aleluia. Vai agora, Senhor, meu Deus, repreendendo e jogando por terra este mal do espírito na alma, no corpo. Receba a libertação do céu, cura de Deus. Meu Deus, visita, meu Deus, a esta tristeza que está avassalando este coração. Quebra agora. Quebra, Senhor. Quebra, Senhor, meu Deus, esse coração de pedra. Converte num coração novo. Receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Receba a palavra forte, a palavra rema. Oh, Shebaduki da Barabanaga Xandarai. Demônios que têm agido contra a vida deste homem e desta mulher. Macumba do inferno, cai por terra agora. Sai, em nome de Jesus. Oh, em nome de Jesus. Ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Declare: posso todas as coisas daquele que me fortalece. Eu sou uma voz que reproduz a voz daquele que clama no deserto. Deus está clamando no deserto. Deus está clamando e dizendo: vem a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ouça a voz do Espírito que sopra na tua direção. Recebe o lenitivo do céu. Recebe a alegria do Espírito. Recebe o renovo de Deus. Recebe a força do céu. Em nome de Jesus agora. Saragachadarai. Marcha agora, pisa a cabeça de escorpiões e serpentes. Ser revestido no poder do Senhor e na força do seu poder. Receba a cura. Recebe libertação. Recebe agora a força do Senhor. Asas espirituais para voar. Recebe autoridade para vencer em nome de Jesus. Esta doença não te vence. Não te vencerá esta obstrução por parte do homem nem por parte dos demônios. Esse bloqueio cai por terra. Essa barreira cai por terra em nome de Jesus agora. Toda falência cai por terra. Todo espírito de escassez, toda terra seca seja inundada pelos rios do Espírito agora. Haja um novo tempo. Haverá rios abundantes no ermo. Haverá um florescer de Deus nesse deserto. O oásis de Deus te alcança agora. Haverá um refrigério para a alma aflita. Recebe, recebe. Oh, Shabadukiramanawaxai. Fortaleça, Senhor meu Deus, esses joelhos trôpegos, essas mãos frouxas. Levanta do pó e das cinzas e faça levantar-se em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, aleluia. Deus vai te levantar das cinzas e do pó. Deus vai cumprir tudo que tem te prometido. Você vai ver a mão de Deus te exaltar. Quem te vira de falar, Ele é mesmo escolhido. E vão dizer que você nasceu para vencer, que já sabia porque você tinha mesmo cara de vencedor, e que se Deus quer agir, ninguém pode impedir. Verá cumprir cada palavra. Oh, oh, oh. Quem te viu passar na prova não te ajudou. Oh, recebe a vitória em nome de Jesus. Toma posse, toma posse, toma posse. Ser forte, ser forte. Oh, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel.
A minha vitória hoje tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Só os que acreditam aplaudam ao Senhor e salte deste lugar curado, liberto, renovado, fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Glória a Deus. Quinta-feira você está convidado a estar conosco às 20 horas para mais uma live. Domingos e quintas-feiras, live aqui nessa fanpage Semeadores. Estarei só na fanpage Semeadores a partir de hoje. Fanpage Semeadores. Você pode entrar também no nosso canal PR Isaac Alves Semeadores, lá no YouTube. Se inscreva, participe com a gente. Tem muitas mensagens lá que você pode ser edificado. Um beijo no coração de todos. Que Deus opere na sua vida e na sua família esta semana poderosamente. Aleluia.